Descrição técnica do código de problema OBDII, regulador de pressão de combustível, um circuito de controle aberto. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, GMC, Chevy, Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi, VW, Toyota, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P0090 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um circuito de controle aberto no regulador eletrônico de pressão de combustível, designado 1. Essa designação é usada em sistemas que incorporam vários reguladores eletrônicos de pressão de combustível. Esse tipo de designação pode se referir ao banco de mecanismos, mas não exclusivamente. Além disso, a palavra aberto pode ser substituída por desconectada ou quebrada. O regulador eletrônico de pressão de combustível é normalmente controlado pelo PCM. Um sinal de voltagem da bateria e um sinal de terra são usados para controlar um servomotor que posiciona uma válvula para que o nível desejado de pressão de combustível possa ser alcançado para qualquer conjunto de circunstâncias. À medida que a tensão é aplicada ao servomotor do regulador eletrônico de pressão de combustível, a válvula é aberta em pequenos incrementos e a pressão do combustível é aumentada. Quando a tensão diminui, o servo se retrai e uma mola forte força a válvula a fechar. A pressão do combustível diminui. O sensor de pressão do combustível, geralmente localizado no trilho do injetor de combustível, permite que o PCM monitore a pressão do combustível e ajuste a tensão do regulador da pressão do combustível de acordo. O regulador de pressão do combustível e o sensor de pressão do combustível podem ser componentes separados, mas na maioria das vezes são integrados em um único compartimento que possui um conector elétrico. Se a pressão real do combustível não atender à pressão desejada, conforme calculado pelo PCM, um P0090 pode ser armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, 1000, acesa. Códigos do motor do regulador de pressão de combustível relacionados, P0089 regulador de pressão de combustível 1 desempenho P0091 regulador de pressão de combustível 1 circuito de controle baixo P0092 regulador de pressão de combustível 1 circuito de controle sintomas e severidade altos. A pressão excessiva do combustível pode levar a uma variedade de problemas de dirigibilidade, além de causar o motor interno e danos no conversor catalítico. Por esse motivo, um código P0090 deve ser classificado como grave. Os sintomas de um código P0090 podem incluir partida atrasada, fumaça preta no sistema de escapamento, menor eficiência de combustível. Os códigos de dirigibilidade do motor também podem acompanhar um P0090 causas. As causas potenciais para a configuração desse código são fiação em curto ou aberta ou conectores no regulador de pressão de combustível, circuito de controle regulador de pressão de combustível com defeito, sensor de pressão do trilho de combustível com defeito, PCM com defeito ou erro de programação do PCM, procedimentos de diagnóstico e reparo, um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, TVOM, um medidor de pressão de combustível adequado e uma fonte confiável de informações do veículo. Como todos os dados DIY serão necessários para diagnosticar um código P0090, nota: tenha muito cuidado ao conectar o manômetro manual de pressão de combustível. O combustível de alta pressão que entra em contato com superfícies quentes ou faísca aberta pode inflamar e causar incêndio no veículo. Normalmente começo com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sistema, concentrando minha atenção em chicotes e conectores na parte superior do motor. O calor associado a esta área torna popular as pragas em climas frios. Essas pragas podem danificar, roer a fiação e os conectores do sistema. Conectar o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperar os códigos armazenados e congelar os dados do quadro seria minha próxima tarefa. Escrevo essas informações porque podem ser úteis à medida que o processo de diagnóstico continua. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo, se possível. Se o código for redefinido imediatamente, verifique a voltagem e o aterramento no regulador de pressão do combustível. Se nenhuma tensão for descoberta, teste os relés e os fusíveis da fonte de alimentação seguindo o diagrama de fiação derivado da
fonte de informações do veículo. Se não houver aterramento, siga o diagrama de fiação para encontrar o local apropriado do aterramento do sistema de controle do regulador de pressão de combustível e verifique se todos estão seguros. Se houver tensão e aterramento no regulador de controle de pressão de combustível, obtenha as especificações de pressão de combustível na fonte de informações do veículo e teste a pressão do sistema de combustível usando o medidor de pressão de combustível. Siga cuidadosamente as recomendações do fabricante para conectar o manômetro de combustível. Observe os dados do sistema de combustível usando o scanner enquanto monitora visualmente a pressão manual do combustível com um medidor de combustível. Se a pressão do combustível refletida na exibição de dados do scanner não coincidir com a pressão real do combustível, suspeite de um sensor de pressão de combustível com defeito. Flutuações na pressão real do combustível devem ocorrer com variações na tensão de controle do regulador da pressão do combustível. Se não for esse o caso, suspeite que o regulador de pressão de combustível esteja com defeito. Existe um circuito aberto ou em curto em um dos circuitos de controle do regulador de pressão de combustível ou que o PCM está com defeito. Siga as recomendações do fabricante para testar o regulador eletrônico de pressão de combustível e os circuitos de controle individuais do regulador de pressão de combustível com o DVOM. Desconecte os controladores do circuito antes de testar com o DVOM para evitar danos aos módulos de controle. Notas adicionais de diagnóstico: o trilho de combustível e os componentes relacionados podem estar sob alta pressão. Tenha cuidado ao remover o sensor de pressão de combustível ou o regulador de pressão de combustível. Desligue o interruptor da ignição para conectar, desconectar o medidor de pressão de combustível. Outros códigos de problemas de pressão de combustível incluem P0087 pressão no trilho de combustível, sistema muito baixa P0087 pressão no trilho de combustível, sistema muito alta P0190 sensor de pressão do trilho de combustível a circuit P0191 sensor de pressão do trilho de combustível a range performance P0192 sensor de pressão do trilho de combustível a circuit low input P0193 sensor de pressão de trilho de combustível a circuit high input P0190 sensor de pressão de trilho de combustível a circuit high P0190 sensor de pressão de trilho de combustível a circuit